Olá, tudo bem? Graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Por aqui, seu irmão em Cristo Cláudio, e este é o canal Limpos pela Graça. Aqui não tratamos do fermento da lei de Moisés. Procuramos ler e entender e passar adiante o nosso conhecimento a respeito da graça de Deus, da sã doutrina, não se fazendo mais necessário a utilização do velho pacto, da antiga aliança, das leis mosaicas. Nós lemos porque para dar entendimento, compreensão ao que estamos falando na mensagem, mas orientamos ninguém a praticá-las. Como Paulo também, em suas 13 epístolas, disse que a antiga aliança já se foi, já era, é coisa do passado. Vivamos adiante a nova e verdadeira palavra saudável, o evangelho saudável, a sã doutrina. E a mensagem de hoje é: vereis em breve o Filho do Homem. Vereis em breve o Filho do Homem. Assim, Jesus disse ao sumo sacerdote e aos que estavam no Sinédrio, por volta do ano 33, na primeira era cristã. Meu amado, quando se diz Jesus vai voltar, então tem vários personagens bíblicos dos livros históricos dos dias da carne de Jesus que estão por aí com quase 2000 anos. É um engano muito grande, é uma falta de entendimento, é um meio escuso de prender, de aprisionar as pessoas, de colocar servidão, jugo, fardo e obrigações desnecessárias ao povo gentil, do qual eu faço parte, acredito que você também faça parte. Isto é uma continuidade dos vídeos que eu fiz. Esse eu acho que é o 5º vídeo que se refere, que prova, que mostra que Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, já veio na geração que ele disse que viria, que foi a geração do ano 70. Mas que infelizmente a religião há séculos vem dizendo: Jesus vai voltar, Jesus virá por sobre as nuvens. Mas nós, acreditando como nós acreditamos no que está escrito, então nós sabemos que a parousia, que a vinda, que o juízo de Deus, que o dia do Senhor já ocorreu. Eu te convido a ler livro histórico de Mateus, capítulo 26, entre os versículos 57 e 65. Estou utilizando para essa mensagem a King James Fiel 1611. Como eu disse, os textos que nós temos aí, o mais que se aproxima ao Códex Sinaíticos ou Códex Vaticanos é o da King James Fiel ou da ACF. A King James é uma Bíblia que ela até mostra nos estudos ali no rodapé trechos que foram acrescentados. Mateus 17, 21, Marcos 9, 29, que o final é oração, aí acrescentaram o jejum. Marcos capítulo 16, versículo, no original que nós cremos que é o que está no manuscrito do Códice Sinaítico, que foi datado até a metade do 4º século, ou seja, o mais próximo dos acontecimentos. Ele finaliza no versículo 8. Marcos capítulo 16, ele finaliza no versículo 8. Do versículo 9 ao 20, 21, foi acrescentado. Por qual interesse? Nós sabemos, mas não vamos ficar falando. Aí dizem: não, mas é que em 1948, nas montanhas de Qumran, acharam os pergaminhos e foi acrescentado porque... Mas quem garante que esses manuscritos achados em 1948 fazem parte do livro de Marcos? Quando você pega o contexto, quando você lê Marcos do 1 ao 16, você vai lendo, você vê que a fala de Marcos, que pode dizer mais original, era de um jeito. Só que do versículo 9 ao versículo 21 de Marcos 16, muda-se o contexto, muda-se o linguajar.
E aí é onde está: e expelirão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se beberem algo mortífero, veneno. Quantas notícias já ouvimos dizer que seitas religiosas se utilizaram desse versículo que fala de veneno para matarem milhares de pessoas. Jim Jones foi um mais famoso, se utilizaram daquilo. Outra seita por aí que a gente já viu passar na televisão também é a chamada Igreja da Cobra, que teve um intitulado pastor que foi picado por uma dessas serpentes e morreu. Acho que foi o ano passado, ano retrasado. Então, eles se utilizam desses acréscimos para fazer isso, para manipular as pessoas, para dizer que Jesus mandou, em nome dele, expulsar demônios. E ficam por aí, em nome de Jesus, manifesta e tal, e sai. Só que essas manifestações são uma fraude, uma mentira. É o espírito de erro, o espírito de engano que está nesses lugares, principalmente nas chamadas igrejas pentecostais. Você vê igrejas aí, templos batista, adventista, presbiteriano, não tem nada disso. E eles ali estão lendo os livros históricos, lendo a Bíblia, pregando do jeito deles, e ninguém vê falando. Agora você pega as igrejas, os templos pentecostais, porque igrejas são vidas, e escapa de vez em quando, igrejas são vidas, o que tem por aí são templos, são sinagogas, cópias frajutas de sinagogas. Então, em cima desses acréscimos, eles se utilizam para, em nome de Jesus, manifeste, sai, e tal e tal. Só que eles não, em outros lugares não tem isso, só nesses pentecostais. Devido ao quê? Aos acréscimos. Então, às vezes, eu vou fazer passar uma mensagem, e o que eu acho mais conveniente, eu uso o texto. Que eu tenho quase 40 Bíblias de estudo, os textos são praticamente iguais. Dúvidas que eu tenho, aonde eu tiro? Pesquisando no Google? Não, eu não faço mais isso. Eu vou direto ao Codex Sinaíticos. No Google aí, você pode colocar Códice Sinaíticos.org, que você vai ser direcionado para onde estão os manuscritos mais confiáveis, que é em uma biblioteca da Inglaterra. E é lá que eu tiro. Então, esses versículos que eu vou ler, de Mateus capítulo 26, dos 57 ao 65, eles é o que mais se aproxima do original. Só um exemplo. Aqueles que, 1 Coríntios 9, 14, ou algo parecido. Aqueles que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho, certo? Assim está em todos os textos bíblicos. Só que quando você vai no Códice, aqueles que pregam o Evangelho, que vivam o Evangelho. Assim está no original. Que vivam as boas novas. Não viver do Evangelho. E esse do Evangelho é o que está por aí. Manipulações, mentiras, fraudes, roubos, tosquias. Porque eles dizem que Paulo disse. Mas no original não está que viva do, mas que viva o. O Evangelho é amor ao próximo. O Evangelho é auxiliar as viúvas, os órfãos, os estrangeiros. É levar a sã doutrina, é levar as boas novas aos irmãos. Não levar as boas velhas, o Velho Testamento, as leis de Moisés. Isto você não está vivendo o Evangelho. Você, quando passa o envelope, você está vivendo do Evangelho. Aí você quer se justificar porque Paulo falou. Então, já que você quer justificar, procure lá no manuscrito, no Códice Sinaítico, vê se assim está. Aqueles que pregam o Evangelho, que vivam o Evangelho. Então, vamos à mensagem desse vídeo. Vereis em breve o Filho do Homem. Mateus 26, 57. E os que seguraram a Jesus o conduziram à presença do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Mas Pedro o seguiu de longe, até o palácio do sumo sacerdote, e entrando sentou-se com os servos para ver o fim. 59. Ora, os principais sacerdotes e os anciãos e todo o concílio buscavam falsas testemunhas contra Jesus para poderem matá-lo.
Tá vendo? Esse texto aqui, nessa My Bible que eu uso, essa Bíblia digital, ela tem esses azul, mas eu não dou atenção, porque isso daqui são estudos de teólogos. Então, na maioria daqui não bate. Ora, os principais sacerdotes e os anciãos e todo o concílio buscavam falsas testemunhas contra Jesus para poderem matá-lo. Versículo 60. Mas não achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Não achavam. Por último, chegaram 2 testemunhas falsas. Versículo 61. E disseram: este homem disse: eu posso destruir o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Quando Jesus disse isso aos seus discípulos, aos fariseus e muitos que ouviram, ele estava se referindo a ele, que destruiria o templo, que era ele. E no 3º dia ele reconstruiu, porque ele ressuscitou. Ele não estava aqui falando do templo de pedra, ele usou uma metáfora apontando para o templo, mas para que somente aqueles que tivessem a revelação, que não tivessem véu nos olhos, é que entenderiam. Os seus discípulos entenderam, mas os outros achavam que ele estava falando aquilo do templo de Herodes, que foi cerca de 40 anos para ser construído. Versículo 62, o sumo sacerdote levantou e lhe disse: nada respondes? O que estes testemunham contra ti? Versículo 63, mas Jesus permanecia em silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: tu o disseste, contudo eu vos digo que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Glória a Deus. Meu amado, eu me emociono, porque como não acreditar num escrito desse? Como dizer que Jesus é mentiroso? Como dizer que Jesus foi um falso profeta? Quando dizem que Jesus vai voltar, Jesus virá por sobre as nuvens, séculos, prendendo, aprisionando as pessoas com medo. Vocês têm que estar dentro da nossa igreja, porque se Jesus voltar e você não estiver na nossa igreja, você vai para o inferno. Colocando pavor, pânico, medo nas pessoas incautas, as pessoas que não têm conhecimento, filhos de Deus, eleitos de Deus, sendo tratados como escravos, sendo tratados como merecedores de tutores, não deixando que os filhos de Deus reinem em vida, não deixando que os filhos de Deus tenham o prazer, o gozo de estar no reino de Deus, ainda nesta vida. Vive com ameaça, vive sob pânico, sob dedo em riste, vivem sob obrigações, doutrina de homens, escondendo esses versículos, porque normalmente eles se utilizam da ACF, que a ACF também é mais ou menos a mesma coisa. Quer ver? Olha o que diz na ACF, versículo 64, na Almeida Corrigida Fiel. Disse-lhes Jesus: tu o disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens. Almeida Corrigida Fiel, ela é uma que também se aproxima muito do manuscrito original. Só que o que eu disse, versículos acrescentados, ela não mostra. Então ela mostra como se fosse tudo original. Que nem quando fala da mulher adúltera, no original, lá no manuscrito, não tem esse do versículo do João 7,53 a João 8 até o 11, não existe no original. Foi acrescentado, mas o tema não é esse, então não vou falar esse assunto. Então Jesus disse ao sumo sacerdote e aos que ali estavam no sinédrio, acusando-o de blasfêmia, por ele dizer que ele era o Filho de Deus e que realmente ele era o próprio Deus, porque ele disse que ele e o Pai é um só. Disse-lhe Jesus: tu o disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve. Esse breve já se fazem quase 2000 anos. O breve é 2000 anos, 3000 anos, ou o breve é breve? O breve é logo ali. Por que ele disse o breve? Porque no ano 33 ele voltou como juiz dali a 37 anos. E ele encontrou, de uma forma de sinais, de uma forma espiritual, realmente o sumo sacerdote no templo. Ele encontrou o sumo sacerdote, o ancião.
Veja, já estava profetizado que o sumo sacerdote iria ver Jesus vindo na sua glória no ano 70. Já estava profetizado. Era certo que o sumo sacerdote deveria ser o mais ou um dos mais antigos dos religiosos daqueles dias. Veja Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14. Livro do profeta Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, ou seja, o mais velho, o idoso de dias que estava no templo, e o fizeram chegar até ele. Isto era uma visão, isso era uma forma figurada, uma metáfora do que aconteceu no ano 70. Daniel estava profetizando, falando do que iria acontecer no juízo de Deus, quando o Filho do Homem voltasse como juiz. 14. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Nós estamos no reino eterno de Deus. Os filhos eleitos de Deus, tomem suas posições. Reine em vida. Tome posse do seu direito de filho. Tome posse do direito de herdeiro que tu és. Não seja escravo de homens. Vire as costas para esses cães mentirosos e enganosos. Comece a reinar em vida. Aceite isto como verdade, como palavra fiel e verdadeira, e tu verás como vai mudar a sua vida. Que guinada de vida você terá. Vai ser transformado 100% quando você confessar, porque quando você confessar que você está no reino de Deus e que você está debaixo da proteção da sombra do Altíssimo, nada mais de ruim acontecerá. Porque você é filho dele, ele não vai deixar você ficar triste. Ele vai te dar alegria, prazer, gozo, felicidade, esperança, fé, amor. Você terá paz, você procurará ser sempre justo, porque afinal de contas você está na justiça de Deus. Acredite, Daniel disse, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Por isso que Jesus disse, tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem. Quem é que iria ver ele? Era o sumo sacerdote ou não era o sumo sacerdote? Não foi o ancião de dias que o profeta falou? Então Daniel também mentiu? Jesus mentiu? O ancião de dias está com quase 2000 anos? Se naqueles dias, no ano 70, ele já era um ancião bem cansadinho, bem ali na bengalinha, acredito eu, mentalizando, pensando, era um senhorzinho ali, o religiosão, barbudão, aquele cheio de filactérios, cheio de honras. Ou será um idoso de 2000 anos? Não, Daniel disse que o ancião do dia iria vê-lo. E Jesus também confirmou, tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens. No versículo 65, então o sumo sacerdote rasgou suas vestes, dizendo, blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia. Porque é um sinal da vinda do juízo, desde o livro de Joel, de Amós, de Sofonia, dos profetas antigos lá. O Filho do Homem vir por sobre as nuvens significava juízo, julgamento. Significava parousia. Por isso que o sumo sacerdote rasgou as vestes. Porque Jesus estava afirmando que ele era o juiz, que ele era o Filho do Homem, ele era o Filho de Deus, que iria vir julgar Israel. E o sumo sacerdote rasgou porque ele não aceitava aquilo. Como um homem desprezado, sem beleza, um homem que andava com prostitutas, com ladrões, com beberrões,
Como seria um homem deste, um pobre, humilde, simples, ser o filho de Deus? Porque na ideia, imagina-se que na ideia daqueles sumos sacerdotes, daqueles religiosos, o filho de Deus deveria ser um príncipe, um homem de patente alta. E aparece um no sinédrio com trajes comuns, sem beleza alguma, dizendo que viria, que eles ali viriam em breve, ele vindo por sobre as nuvens para julgar Israel. E desculpa, temos que botar abaixo essa religião, temos que quebrar esses pilares malditos desse sistema mentiroso religioso. Que dificuldade há em entender isso? Que dificuldade? Sim, tem dificuldade os maliciosos, os ladrões, os fraudadores, os enganadores, eles sim têm dificuldade. Mas nós não temos, porque nós não temos mais escamas nos olhos, nós não temos véu no rosto. A nossa mente é a mente de Cristo. A nossa mente é a mente do Espírito de Deus. Foi estabelecido o juízo no ano 70. Foi estabelecido no juízo do ano 70 o Evangelho Eterno. Veja Apocalipse, que eles dizem ser um livro enigmático, um livro misterioso, com mentira. O livro de Apocalipse é um livro histórico, é uma história que já aconteceu. É um jornal velho, é uma notícia antiga, é coisas passadas. Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho Eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. 7. Dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Vou ler novamente. E vi outro anjo voar por meio do céu, e tinha o Evangelho Eterno. No juízo do ano 70 foi estabelecido a nova Jerusalém espiritual e também o Evangelho Eterno, as boas novas eternas, a sã doutrina, o ministério da graça de Deus foi estabelecido no ano 70. Por isso que Jesus não volta mais, porque ele já está. O Cristo ressuscitado, que é o Espírito, está dentro, está no Espírito dos eleitos, nos seus filhos e eleitos. Não há necessidade mais dele vir julgar ninguém, porque ele já julgou quem deveria, que foram os israelitas. Veja Apocalipse capítulo 21, versículo do 1 ao 3, para não perder o costume. Vou ler na Almeida Corrigida Fiel. E vi novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe mais. Já não existe. Versículo 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis que o tabernáculo de Deus, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com ele, e será o seu Deus. Glória a Deus! Louvado seja o nosso Deus, que é o Senhor, que é o Espírito que está em nós. Nós devemos adorá-lo, nós devemos exaltá-lo. Não adianta orações, não adianta clamores, não adianta ficar de joelho e orações fúnebres, chorando. Ai, meu Deus, sou isso. Não, você é um eleito, você é um filho de Deus, ele está aí em você nesse momento. Adore-o tomando banho, lavando uma louça, fazendo uma caminhada, indo para o seu trabalho, dentro do ônibus, do metrô, do Adarchalana, do toque-toque, em cima de uma moto, na mente, porque ele é espírito. Ele procura, ele se agrada dos que o adoram em espírito e em verdade, não os loucos que ficam por aí gritando feito uns malucos. Nada disso. Adore o Pai, engrandeça seu nome,
fale ao seu próximo das grandezas do Deus que é o Espírito, não de coisas carnais. Não pratique obras da carne, batismo, comer pão, beber suco, jejum, subir monte, apresentar crianças. Isso é coisa da lei de Moisés. Deixe isso para trás. Você está no reino de Deus, e no reino de Deus não entra bebida, nem comida, nem nada carnal. É só amor e justiça. Pratique, viva o Cristo ressuscitado dentro de você. E creia, o Filho do Homem veio no ano 70 como juiz e julgou quem deveria ser julgado. Amém? Vou encerrando por aqui essa mensagem. Espero ter sido útil. Espero que ela tenha sido útil para você. E se foi, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal. Vamos levar adiante o amor do Pai. Vamos levar adiante a sã doutrina, a palavra do Espírito da graça. Paulo diz, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E assim eu também digo, pelo Espírito da graça, receba o Evangelho eterno, que é a sã doutrina. Receba o amor do Pai, a compaixão, a misericórdia. Receba as grandezas de Deus no teu espírito e seja feliz. Amém? Graça e paz. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.